Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Gilmar Lopes e te convido para conhecer o www.e-farsas.com para você descobrir se o que está rolando na internet é verdadeiro ou falso. Muitas histórias são contadas durante aquelas palestras motivacionais, umas histórias edificantes, que tem uma moral lá no finalzinho, explicando que a gente tem que usar inteligência, ser proativo. E para isso, alguns palestrantes usam de contar algumas histórias que não são reais, são lendas. Só que a gente acaba ouvindo aquela história, vindo de um palestrante que está lá na frente, e a gente nem ousa questionar se aquilo é verdade ou não. É o caso de uma história que circula há muito tempo na internet e muitos palestrantes usam como se fosse verdade. A história que eu vou contar para vocês hoje você com certeza já deve ter ouvido em alguma vez em alguma palestra motivacional, ou então deve ter visto na internet. Diz que uma empresa multinacional que fabricava muitas coisas, e dentre elas pasta de dente, tinha um sério problema na sua linha de montagem. Dentre as pastas de dentes que eram embaladas nessa esteira, algumas não entravam na caixa. A caixa era fechada, vazia. E aí essa caixa vazia ia para o depósito, depois eram distribuídas para os comerciantes, e na hora de vender o comerciante percebia que aquela caixa estava vazia. Isso estava gerando um prejuízo de mais milhões e milhões de dólares ou reais, dependendo da versão, para essa multinacional. Até que essa multinacional contratou dois engenheiros que vieram de fora, engenheiros renomados, e eles tiveram a seguinte ideia: eles criaram uma esteira multifuncional, de última geração, com dispositivos de peso e computadores que checavam a cada segundo o peso de cada embalagem, e quando a embalagem estava vazia, fazia pé, parava toda a linha de produção e eles tiravam aquela caixa vazia, ligavam de novo a esteira e todo o processo recomeçava. Nisso, esses dois engenheiros gastaram mais de 8 milhões de dólares ou de reais, dependendo da versão, e inventaram essa esteira super tecnológica. Depois de 3 meses, de acordo com essa história, o problema não acabou. A empresa continuou perdendo dinheiro com embalagens vazias que estavam indo para o estoque, estavam indo para os comerciantes, e eles acabaram tendo uma solução lá menos tecnológica e muito mais barata. Quando eles foram entrevistar as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, descobriram que o pessoal ali do local ali que trabalhava na área de produção, ali na linha de produção, eles fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador de R$500 e colocaram esse ventilador na frente da esteira, na saidinha ali, antes da pasta cair, da caixa com a pasta cair já para ser embalada. Então o que esse ventilador fazia? Quando a caixa estava vazia, ele jogava longe aquela caixa e resolveu o problema. Só que essa história não é bem assim. Eu vou listar algumas questões aqui que denunciam que essa história não passa de lenda. Bom, em primeiro lugar, eu não encontrei em nenhum lugar qual seria o nome dessa multinacional para a gente ligar para lá para confirmar se essa história é verdade mesmo. Em algumas versões, essa multinacional é no Japão, em outras versões ela diz que fica na Holanda. Algumas versões, alguns palestrantes dizem que isso aconteceu aqui no Brasil, ou seja, não dá para a gente saber onde teria acontecido mesmo essa história. E também não dá para saber em que data isso teria acontecido. Foi agora em 2015? Não, porque essa história circula na internet há muitos anos e muitos palestrantes usam essa lenda como se fosse verdade há muitos anos. Em segundo lugar, é muito pouco provável que uma empresa multinacional contrate dois engenheiros de fora. Essas empresas geralmente têm centenas de engenheiros que trabalham lá dentro, ajudando as pessoas em vários setores. E é quase impossível que eles chamem outra pessoa de fora para resolver um problema interno. É claro que acontece dessas empresas contratarem empresas de engenharia terceirizadas, mas tudo é feito com um contrato sigiloso, super sigiloso, e as empresas são obrigadas a assinar um contrato de sigilo absoluto, para que essa história não vaze, né? E quem tem o menor preço, o menor custo-benefício, é que acaba ganhando o contrato e trabalhando para essa multinacional por algum tempo assim. Mas dois engenheiros de fora
ficar lá gastando muito dinheiro durante vários meses para tentar resolver uma situação, isso daí é quase impossível de acontecer, viu? Em terceiro lugar, para quem já trabalhou numa multinacional ou para quem conhece alguém que já trabalhou lá, sabe que é impossível alguém conseguir colocar um ventilador ou alguma coisa no meio da linha de produção sem que tenha sido um superior que tenha aprovado, porque essa área de produção, a linha de produção, é bastante vigiada. Qualquer processo que é mudado durante a linha de produção deve ser imediatamente avisado aos superiores e se tiver muito fora do normal, não é feito, viu? É muito burocrático e muito vigiado. Então é bem possível que essa história seja falsa também por esse motivo. E em quarto lugar, é bom que fique claro que nessa história, apesar de ser bonita, edificante, mostrar que a inteligência está acima da tecnologia e tal, todas aquelas histórias que os palestrantes querem passar para a gente ficar sempre bem motivado, é que não foi resolvida a causa do problema, foi resolvido apenas o problema, que era a caixa não ir vazia pro depósito e também para os comerciantes. Mas o problema que a causa do problema, que é a caixa está sendo embalada vazia ou sem a pasta de dente, isso não foi resolvido. Ninguém prestou atenção nessa história, nessa parte, né? A gente tem que resolver a causa do problema e não só o problema. Bom, e por último eu fiz uma pequena continha aí para a gente tentar entender se essa história é viável economicamente, se ela poderia ocorrer na vida real ou não. Como são várias versões, eu peguei a versão de 8 milhões e deixei 8 milhões aí em reais para ficar mais fácil para a gente fazer a conta. Isso é claro que se a gente pudesse acreditar que os diretores dessa multinacional aprovassem um orçamento de 8 milhões assim, de reais ou de dólares facilmente, que não é o que acontece, né? Se o investimento levar 5 anos para ser pago, por exemplo, né, seriam quase 140 mil por mês que esse sistema ia economizar. Se cada caixinha custar para a empresa 5 centavos, então são mais de 2 milhões e 600 mil caixas por mês, ou 62 por minuto, ou uma caixa vazia por segundo. Quer dizer, para eles economizarem 8 milhões, teria que ser uma caixa por segundo dando problema. Olha aí, a causa seria mais fácil de ser consertada do que resolver esse problema aí, né, meu? Será que um ventilador de 500 reais ia dar conta de fazer voar tanta caixa assim? O que seria mais viável para a empresa? Resolver o problema ou resolver a causa dele, né? Isso a história não conta. Bom, pessoal, a ideia de fazer esse vídeo é apenas para ressaltar uma coisa que eu venho falando há anos para todo mundo, que você não acredite em tudo que você lê na internet, em tudo que você ouve por aí, né? Às vezes uma história boba como essa esconde uma lenda, uma farsa que você acaba acreditando e passando adiante como se fosse real. Então a ideia é que você sempre critique tudo, verifique as informações, se elas correspondem à realidade e não fique repassando história falsa por aí, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá um ok aí, dá um joinha e deixe seus comentários aí a respeito dessa história. Se você quiser outras dessa mesma linha, a gente pode fazer mais algumas aqui. Eu quero também que você visite lá o eFarsas no www.e-farsas.com, que lá tem outras histórias como essa, para você verificar que às vezes até alguma coisa que você acreditava é falsa, né? E eu espero você lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também aqui no YouTube, nos nossos outros vídeos, tá bom? Tchau, tchau! Piu, piu, piu.